Imagine-se em uma colina coberta de névoa, onde o vento sussurra segredos de um passado longínquo. Diante de seus olhos, as sombras da história ganham forma, revelando o nascimento de uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu. Bem-vindos à lenda épica que moldou o destino de uma nação inteira, a fundação de Roma. Nesta jornada através do tempo, você testemunhará o destino de dois irmãos gêmeos, abandonados às margens do rio Tibre. Rômulo e Remo, filhos de um deus e uma princesa, salvos por uma loba e criados por pastores. Mas o que os aguarda além das colinas onde nasceram? Que provações enfrentarão? E como suas escolhas darão origem a um império que ecoará através dos séculos? Prepare-se para uma saga de coragem, traição e destino. Uma história onde deuses imortais se entrelaçam, onde o amor fraternal é testado e onde o destino de uma civilização inteira pende por um fio. Embarque nesta odisseia épica e descubra os segredos por trás da lendária fundação de Roma. Mas cuidado, caro espectador, pois nem todos os mistérios desta lenda serão revelados de imediato. Apenas aqueles que permanecerem até o final desta narrativa conhecerão todos os enigmas que cercam o nascimento da cidade eterna. Você está pronto para desvendar os segredos de Roma? Capítulo 1. Os gêmeos abandonados, Rômulo e Remo. Nas margens do rio Tibre, onde as águas correm turvas com os segredos do passado, nossa história começa com um ato de desespero e esperança. Rheia Sílvia, uma bela princesa vestal, deu à luz gêmeos em segredo, frutos de seu amor proibido com o deus da guerra, Marte. Mas o destino dessas crianças estava longe de ser divino. O tio usurpador de Rheia, temendo que os bebês um dia reivindicassem o trono, ordenou que fossem lançados no rio Tibre. Imagine o coração partido da jovem mãe, forçada a entregar seus filhos recém-nascidos a um destino incerto. As águas do Tibre, testemunhas silenciosas de tantas histórias, carregaram os bebês em sua jornada, suas vidas por um fio, mas os deuses têm planos que os mortais não podem compreender. As águas, como que guiadas por mãos invisíveis, depositaram suavemente o cesto contendo os gêmeos nas margens lodosas do rio. Ali, expostos aos elementos, os bebês choraram, seus gritos ecoando através do vale. Um chamado que seria atendido de forma inesperada. Quem poderia imaginar que esse ato de crueldade seria o primeiro passo na fundação de um dos maiores impérios que o mundo já viu? O destino dos gêmeos abandonados estava prestes a tomar um rumo surpreendente, entrelaçando-se com o futuro de uma nação inteira. Mas quem responderia ao chamado desesperado dessas crianças? A resposta viria na forma mais improvável. Capítulo 2. A Loba. Capitolina, uma improvável salvadora. Do coração da floresta, atraída pelos choros dos bebês, emergiu uma figura majestosa e temível, uma loba. Seus olhos âmbar brilhavam com uma mistura de ferocidade e compaixão, enquanto se aproximava do cesto. Era a lendária Loba Capitolina, cujo nome ecoaria através dos séculos. Com delicadeza surpreendente para uma criatura selvagem, a loba inclinou-se sobre os gêmeos. Onde outros poderiam ver presas fáceis, ela viu crianças indefesas necessitando de cuidado. Num ato que desafiava a natureza, a loba começou a amamentar os bebês, seus instintos maternais superando qualquer instinto predatório. Dia após dia, a Loba Capitolina retornava, alimentando e protegendo Rômulo e Remo. Sob sua guarda vigilante, os gêmeos cresceram fortes, com suas vidas preservadas por este improvável ato de bondade. A caverna que se tornou seu lar, mais tarde conhecida como Lupercal, seria reverenciada por gerações de romanos. Esta união improvável entre a fera e os bebês tornou-se o símbolo duradouro de Roma, a loba capitolina amamentando os fundadores da cidade. Mas o destino tinha mais surpresas reservadas para os gêmeos. Quem os encontraria próximo?
moldando-os de bebês indefesos em homens capazes de fundar um império? Capítulo 3. Criação pelos pastores, de bebês a guerreiros. O eco dos risos infantis atraiu a atenção de Faustulo, um humilde pastor que vagava pelas colinas. Curioso, ele seguiu o som até a caverna da loba, onde encontrou uma cena que o deixou maravilhado. 2 meninos brincando sob o olhar atento de sua protetora Lupina. Reconhecendo a mão do destino, Faustulo levou os gêmeos para sua casa, onde ele e sua esposa, Acca Larência, os criaram como seus próprios filhos. Sob os cuidados desses pais adotivos, Rômulo e Remo cresceram fortes e corajosos, suas origens divinas manifestando-se em suas habilidades extraordinárias. As colinas e vales se tornaram seu campo de treinamento. Caçando, lutando e liderando outros jovens pastores, os irmãos desenvolveram as habilidades que um dia os tornariam lendários. Sua fama cresceu, atraindo seguidores e admiradores, mas também despertando a inveja e o medo em alguns. À medida que se tornavam homens, Rômulo e Remo começaram a sonhar com um destino maior. As histórias de sua origem misteriosa, sussurradas por Faustulo, acenderam neles o desejo de descobrir sua verdadeira identidade e reivindicar seu lugar no mundo. Mas o caminho para a grandeza raramente é suave. Que desafios os aguardavam? E como o laço entre os irmãos resistiria às provações que estavam por vir? Capítulo 4. A disputa pelo trono. Irmão contra irmão. O sangue divino que corria nas veias de Rômulo e Remo os impelia a grandes feitos. Tendo descoberto sua verdadeira linhagem, os irmãos decidiram fundar uma nova cidade no local onde foram salvos. Mas o destino, sempre imprevisível, lançou uma sombra sobre sua união fraterna. As colinas de Roma tornaram-se o palco de uma disputa épica. Rômulo, com sua visão audaciosa, escolheu o Monte Palatino. Remo, igualmente determinado, reivindicou o Aventino. O ar vibrava com a tensão de sua rivalidade, enquanto cada irmão buscava provar-se o escolhido pelos deuses para liderar. Eles recorreram aos auspícios, buscando sinais divinos para resolver seu impasse. O céu se tornou um campo de batalha silencioso, com abutres voando sobre as colinas. Remo viu 6. Rômulo, 12. A discórdia cresceu, alimentada por seguidores leais de ambos os lados, cada grupo clamando pela legitimidade de seu líder. As palavras deram lugar a ações, e o que começou como uma competição fraternal se transformou em algo mais sombrio. A ambição e o orgulho ofuscaram o amor que os unia desde o berço. Enquanto a tensão atingia seu ápice, uma pergunta pairava no ar. Até onde os irmãos iriam para realizar seu sonho de fundar uma cidade? O destino de Roma penderia na balança de seu conflito. Capítulo 5. A fundação de Roma. O destino se cumpre. O sol nasceu sobre uma Roma nascente, suas primeiras luzes iluminando uma cena de triunfo e tragédia. Rômulo, vitorioso, mas com o coração pesado, erguia os primeiros muros da cidade que levaria seu nome. O preço de sua vitória? O corpo sem vida de seu irmão Remo, caído aos seus pés. Em um momento de fúria cega, motivado pela zombaria de Remo ao saltar sobre os muros recém-erguidos, Rômulo cometeu o impensável. Seu grito de guerra permaneceu através dos tempos, marcando o nascimento de Roma com sangue fraterno. Assim pereça todo aquele que ousar cruzar minhas muralhas. Mas das cinzas da tragédia, erguia-se uma cidade destinada à grandeza. Rômulo, agora sozinho, canalizou sua dor e remorso na construção de uma civilização que resistiria aos séculos. As colinas de Roma ganharam vida com o som de martelos e o clamor de vozes, à medida que uma nova ordem emergia do caos. A lenda diz que, no dia da fundação, uma águia voou sobre Rômulo, carregando 12 lascas de madeira em suas garras.
um sinal dos deuses, prometendo 12 séculos de domínio para a nova cidade. Assim nascia Roma, forjada em conflito, batizada em tragédia, mas destinada a uma glória sem igual. Como Rômulo transformaria esta cidade nascente no berço de um império? Capítulo 6. O legado de Rômulo. O nascimento de um império. Das cinzas da tragédia fratricida, Rômulo ergueu-se como o primeiro rei de Roma. Sua visão para a cidade ia além de simples muralhas e edifícios. Ele sonhava com uma sociedade que rivalizaria com os deuses em grandeza. Com a sabedoria de um estadista e a força de um guerreiro, Rômulo lançou as bases de uma civilização que perduraria por milênios. As leis e instituições que ele estabeleceu formariam o alicerce do direito romano, um sistema tão robusto que ainda ecoa em códigos legais modernos. O Senado, criado para aconselhar o rei, tornar-se-ia o coração pulsante da política romana por séculos, e as legiões, moldadas à imagem de seu fundador guerreiro, um dia marchariam para conquistar grande parte do mundo conhecido. Mas talvez o legado mais duradouro de Rômulo tenha sido o espírito indomável que ele infundiu em seu povo. Os romanos, inspirados pela lenda de seu fundador criado por uma loba, abraçaram uma identidade de força, resiliência e grandeza. Este espírito os impulsionaria a superar incontáveis desafios, transformando uma pequena cidade-estado em um vasto império. À medida que Roma crescia em poder e influência, a história de Rômulo e Remo se entrelaçava cada vez mais com o tecido da identidade romana. A imagem da loba capitolina amamentando os gêmeos tornou-se um símbolo poderoso, lembrando a todos os romanos de suas origens míticas e seu destino glorioso. Mas que segredos ainda jazem escondidos nas dobras desta lenda ancestral? Que lições podemos extrair hoje da saga épica dos fundadores de Roma? E assim, caros espectadores, chegamos ao fim de nossa jornada épica através das origens lendárias de Roma. Da loba que amamentou 2 bebês abandonados ao nascimento de um império que mudaria o curso da história, testemunhamos uma saga de coragem, tragédia e triunfo. A história de Rômulo e Remo não é apenas um conto de fundação, mas um reflexo de nossa própria humanidade. Nossas lutas, nossas falhas e nossa capacidade de erguer grandeza das cinzas da adversidade. O legado de Roma continua a ecoar através dos séculos, moldando nossa compreensão de lei, governo e civilização. Em cada pedra dos antigos fóruns, em cada palavra do latim que sobrevive em nossas línguas modernas, sentimos o pulsar do coração daquela pequena cidade que se tornou o centro do mundo conhecido. A lenda de sua fundação nos lembra que mesmo as maiores realizações da humanidade frequentemente nascem de origens humildes e conflituosas. Mas nossa jornada através da história não termina aqui, bravos ouvintes. Há inúmeras outras sagas épicas esperando para serem desvendadas, lendas de povos e nações que moldaram o mundo que conhecemos hoje. Se esta viagem ao berço de Roma acendeu em você a chama da curiosidade histórica, convidamos você a se juntar a nós em futuras aventuras. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esta história com outros amantes de lendas e prepare-se para mais narrativas que ecoam através dos tempos. Pois, como Roma, cada um de nós tem o poder de construir um legado que perdure. Que histórias épicas você escreverá?